boa noite. Sejam muito bem acolhidos, sejam acolhidas e acolhidos nesse nosso bate-papo. Eu sou Letícia Florencio, integrante do coletivo Empatia Clara e Franciscana, e eu já inicio a nossa live, a nossa primeira live, pedindo para você deixar aqui nos comentários qual o seu nome, de que cidade você é, de qual estado que você vai comentando aqui, vai compartilhando essa live com todo mundo, que esse vai ser um momento super especial, já está sendo um momento super especial, e nós queremos convidar o máximo de pessoas que nós conseguirmos. Um recadinho, essa live está sendo retransmitida não só na página do Empatia Clara Franciscana, como também nas páginas Católicos contra o Fascismo e Cristãos contra o Fascismo. Mas se você quiser interagir com a gente, mandar comentários, perguntas durante o nosso bate-papo, é preciso que você comente na nossa página do Empatia Clara Franciscana, porque todos os comentários deixados lá na nossa página vão aparecer aqui na tela e aí você pode perguntar, mandar seu comentário. Então, quem quiser interagir, quem quiser comentar, é só entrar lá na página do Empatia Clara Franciscana. Mas para alcançar uma sociedade mais justa, né, e uma sociedade mais fraterna, é necessário empatia, certo? Mas o que seria essa empatia? Por que empatia clara e franciscana? Quem vai falar um pouquinho para a gente sobre isso é o Tiago. Exatamente. Então, Letícia, eu sou Tiago, gente, né? Letícia e eu somos do coletivo Empatia, Empatia Clara e Franciscana. Então, empatia é o quê, gente? Empatia é a experiência de se colocar no lugar de outra pessoa, né? Lembrar e perceber que as outras pessoas possuem suas histórias, seus direitos, dignidade, identidade, expressões, gênero e valores, né? Então, Letícia, imbuídos desse sentimento, né, que a gente concretizou junto com toda a nossa equipe, né, o coletivo Empatia Clara e Franciscana. Mas além de empatia, né, Letícia, como você falou, é o coletivo Empatia Clara e Franciscana. É um nome um pouquinho diferente, né? Um nome que a gente se depara e fala assim, peraí, não, tem alguma coisa errada, nunca ouvi, tem uma troca de termos aí, mas por que então Clara e Franciscana? Por que, Letícia? Então, Responde pra gente. vou contar, Tiago. Clara e Franciscana, porque faz memória a Clara e a Francisco de Assis, esses santos que são considerados um dos santos mais famosos da história da igreja até os dias atuais. E o coletivo ele nasce de irmãos e de irmãs que tiveram as suas vidas entrelaçadas de alguma forma por esse carisma, né? E o termo ele não é muito utilizado, mas ele surge justamente porque nós tocamos na história de Clara, tanto quanto tocamos na história de Francisco. E nós lembramos que as questões de gênero são muito importantes. Né? Um olhar atual e um olhar atento para o nosso carisma. Qual, hein, Letícia? É isso mesmo. É bacana, né? E é bacana dizer também que o nosso coletivo, vocês viram aí no videozinho, né, que o pessoal colocou, ficou muito bacana. E nossa equipe já tem uma equipe de porta-vozes e de membros colaborativos, né, Letícia? Então, assim, já tem toda uma organização, né? Então, assim, você, jovem, adolescente, adulto, leigo, religioso, né? Independentemente de sua profissão de fé, enfim, de qualquer idade, né? Você que é cis, você que é trans, você que é LGBTQIA+, ou você que é hétero, enfim, todos que sentem empatia podem fazer parte do coletivo. Então, ao longo da live, a gente vai expondo como que vocês podem colaborar, né? Como que nós podemos colaborar com essa live. Nós vamos divulgar aqui as formas de colaboração. Tiago, é bem importante a gente comentar, né, que o coletivo ele foi lançado nas redes sociais, em todas as redes sociais, no dia da visibilidade trans, que foi no dia 29 de janeiro. E hoje, 17 de maio, dia da luta contra a homofobia, nós lançamos a nossa primeira live, que é muito bacana, né? Eu soube também que nós temos uma inspiração para essa live, que é uma música muito conhecida. Tiago, você poderia tocar um trecho para a gente escutar um pouco dessa música, dessa inspiração? Bora lá.
É aquela música que a gente muitas vezes já escutou, né? A gente escuta nas rádios, às vezes até na escola, quando a gente vai estudar o período tão trágico que a gente viveu na história do nosso país, né? A gente escuta sempre aquela assim, ó. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Lá, 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 iê. Lá, 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 iê. Lá, 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 iê. A gente muitas vezes escuta essa música, né, Letícia? E ela que foi nossa inspiração aqui da live, né, juntamente com a data comemorativa da luta, né, contra a homofobia, a transfobia, LGBTQ-fobia, né? Então, Letícia, para agregar a nossa live, né, nós temos convidados muitos, mas muito especiais, né? Temos aqui a reverenda Alexia Salvador. Ela é casada, mãe de 3 filhos, professora da rede estadual de São Paulo há quase 16 anos. Na última semana, ela assumiu o cargo de professora coordenadora pedagógica de sua unidade escolar, né, Alexa? Ela é formada em letras pelo IMENSO, né, que é Instituto Mairaporã do Ensino Superior, pedagogia pela Uninove e teologia pelo Instituto... Gente, se eu errar, vocês me corrijam, viu? Mas o inglês aqui tá. Mas pelo Instituto Garner Metropolitan Community Church. Evangélica. Yes? Yes. Evangélica, clériga ordenada das igrejas da comunidade metropolitana, e ela é, né, a primeira reverenda trans da América Latina inteira. Seja muito bem-vinda, de verdade. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. O coletivo te abraça com muito carinho. Ai, gratidão, gente, pelo carinho, pelo convite, de estar com vocês aqui, com gente tão querida, nesse dia tão importante no Brasil, na América Latina e no mundo, para o nosso posicionamento corajoso frente à LGBTfobia, que ainda nos mata, nos silencia, nos segrega. Então, que esse bate-papo, que esse encontro possa curar o nosso coração e nos fortalecer. Vem, vamos embora. Uau! E nós acolhemos também, para essa roda de conversa, para esse bate-papo incrível, nós acolhemos o Edson Armando Silva, ele que é graduado em História pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, ele é mestre em História pela Universidade Federal do Paraná e é doutor em História pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente, o Edson é professor adjunto da Universidade Estadual de Ponta Grossa, é editor da revista de História Regional e é membro do conselho editorial das revistas Terra Plural, Emancipação e da Publicatio, da UEPG. Ele tem também experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil República, atuando principalmente nos seguintes temas: História cultural, identidades, história da igreja, história regional e religiosidade. Ele também é gilfrista desde 1975. Ele é professo na Ordem Franciscana Secular desde 1982. Edson, seja muito bem-vindo. Um abração para vocês. É um prazer imenso estar aqui. Nós acolhemos também, né, com um abraço bem grande, né, Letícia? Nós acolhemos também, gente, a Miriane Santos da Silva. Ela é psicóloga, acompanhante terapêutica, especialista em saúde pública pela UFRGS. Ela é militante dos direitos humanos pela Anistia Internacional, militante da Pastoral da Juventude, integrante da Clínica Feminista da UFRGS,
Ela é psicóloga social no Centro Regional de Abrigamento para Mulheres em Situação de Violência e Risco. Vocês estão vendo que aqui o nosso nível está alto, né, gente? A gente está aqui com pessoas muito especiais, então nós também te acolhemos com um abraço muito, muito carinhoso, viu, Miriam? Nós acolhemos também, no nosso bate-papo, o Marcos Rodrigues dos Reis, OFM, Ordem dos Sagrados Menores, graduado em Filosofia pelo Centro Universitário de Curitiba e em Teologia pelo Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis, lá no Rio de Janeiro. Ele é diretor, secretário e responsável pela articulação política e eclesial do Serviço Franciscano de Solidariedade, conhecido como CEFRAS. Ele também é coordenador da Frente de Solidariedade para com os Empobrecidos e animador da Justiça, Paz e Integridade da Criação, JPIC, da província da Imaculada Conceição do Brasil. Frei Max, paz e bem, sejam muito bem-vindos. Paz e bem, meu anjo. Que bom poder estar aqui, né? Agora fico até meio assim, né? Porque tanta gente boa do minha volta, né? Mas a minha grande gratidão de poder estar aqui nesse lugar de conversa, de encontro. Um abraço a todos e a todas que estão participando. Nós que agradecemos a presença de vocês, o sim, por estarem todos aqui conosco. Vocês já viram, gente, que as presenças são de peso. Nossa primeira live com tantos convidados maravilhosos. Então, deixem os comentários de vocês aqui embaixo. Também nos deem feedback se o áudio está ok, se a imagem está ok. E aproveitem, porque a gente tem muito conteúdo, muita coisa para aprender, para absorver. Para refletir durante essa live de hoje. Compartilhem, marquem os amigos, mandem no WhatsApp e vamos conversar aqui, que vai ser super especial. Então, nesse momento, acho que a gente já pode começar, né, Tiago? Já está todo mundo ansioso? Está todo mundo ansioso. A gente está vendo tanto comentário bem bacana aí, né? Mas vamos começar logo, porque tenho certeza que essa live vai ser muito rica, né, Letícia? Pois então, gente, vamos lá. Edson. O que nosso carisma, espiritualidade franciscana, ou ainda clara e franciscana, né, como a Letícia falou, tem a dizer frente a esse dia, né, este dia em que estamos, e a sua proposta, né? E, assim, a relação com a Igreja Católica, a ideia de pecado e corpo diante dos avanços da ciência, como que a gente pode pensar isso, né? E como nos encontramos dentro dessa temática? Nós queremos, né, a sua partilha, a sua compreensão. Muito bem, então, em primeiro lugar, muito obrigado pela confiança. Eu queria dizer que o carisma franciscano moldou minha vida, eu faço parte da JUF desde 1975, e eu vou procurar fazer aqui uma articulação entre a experiência que tenho dentro do carisma franciscano e a minha experiência acadêmica de reflexão sobre história cultural, religiosidade. Eu gostaria de fazer uma lembrança com muito carinho do Frei Eurico, fundador da JUFRA, quando ele falava do carisma de Clara e de Francisco. E ele dizia mais ou menos o seguinte: em primeiro lugar, cada geração de franciscano tem a responsabilidade de recriar o franciscanismo em diálogo com a sociedade onde eles vivem. E aí ele colocava pontos referenciais para esse ideal. Amar até o fim, amar primeiro, fazer bem feito o que foi feito, com perfeição, amor e alegria, fazer poucas coisas e constrói devagar o teu segredo. Para essa reflexão aqui, eu gostaria de ficar com 2 pontos apenas, que é o que podem fazer a ponte com aquilo que a gente está discutindo. Amar até o fim e amar primeiro. Amar até o fim significa não amar pela metade, não amar segundo a nossa conveniência, não amar com amor que sobra de outras atividades, mas amar como Jesus amou, até o fim, até a morte e morte de cruz. Amar primeiro, não é necessário que os outros tomem iniciativa. Você deve tomar a iniciativa de transformar o mundo. Então, esses 2 pontos me parecem que são fundamentais para o modo francisclariano de ver o mundo,
para a atualização desse carisma francisclariano. Pois bem, gostaria de conectar esse elemento com a experiência franciscana. São Francisco, no seu testamento, ele marca o ponto de sua conversão com o beijo no leproso, né? E esse leproso significa para nós ir até as pessoas que estão à margem da sociedade. Ninguém escolhe estar à margem. As pessoas são colocadas à margem, não porque elas querem, não porque elas esconderam. A marginalização é resultado de um processo de exclusão que vem do centro. É resultado do nosso egoísmo, do nosso preconceito e da nossa ignorância. Entre as tantas marginalizações hoje vigentes na nossa sociedade, essa nossa discussão, esse nosso tema, nos leva a um tipo de marginalização. A marginalização decorrente das várias orientações sexuais que nós temos. Marginalização especialmente cruel, porque estigmatiza os corpos a partir de uma visão de pecado, excluindo esses corpos do conforto da pertença a uma comunidade de fé e produzindo um sentimento de exclusão, ferida na alma, muitas vezes tão dolorosa e profunda do que aquelas feridas abertas na carne, né? Nessa reflexão, que tem que ser breve, naturalmente, eu vou tentar aplicar os ideais desse ideal do carisma franciscano com as formas de violência e exclusão, né? Contrapondo isso com o conhecimento que nós temos atual, né, da nossa sociedade, quer dizer, com a ciência, com aquilo que se reflete na academia, né? Como diria Jack o Estripador, vamos por partes, então. O primeiro ponto é tentar entender que, ao longo do tempo, nós desenvolvemos uma dialética perversa. A dialética pecado e pecador. Eu tenho ouvido com frequência a seguinte expressão: é necessário acolher o pecador, mas condenar o pecado. Essa expressão é um amar pela metade. É uma expressão que esconde o preconceito, diz que aceita, mas no fundo mantém a estigmatização, né? E reafirma a exclusão, impedindo que a pessoa tenha plena cidadania nas nossas comunidades religiosas. Cria uma divisão entre pecador, né, aquele que vai ser, nas nossas comunidades religiosas, um cidadão parcial, que na melhor das hipóteses a gente olha com tolerância, e o não pecador, aquele que gozaria dos plenos direitos de pertença à comunidade religiosa. Ora, a ênfase no pecado continua mantida, né? Continua, e aí nós perguntamos: quem de fato pode se colocar como livre de pecado diante de Deus? Por que se dá mais ênfase aos pecados relacionados à sexualidade em relação a outros pecados de inclusão, de injustiça, de falta de generosidade, de falta de amor? Afinal, a quem cabe esse julgamento? Colocada essa questão de maneira mais geral, vamos lembrar qual foi a posição de São Francisco no século XIII, né? Tem duas passagens que eu gostaria de lembrar aqui que eu acho que são fundamentais, né? A primeira, nas fontes franciscanas, quando ele manda a carta num documento chamado Carta ao Ministro, né, onde ele diz, entre aspas, citando exatamente o que está no texto: não haja nenhum irmão no mundo que tenha pecado tanto a não poder mais, que depois de tiver visto seus olhos, não se retire sem a tua misericórdia, se misericórdia buscou. Se não buscou misericórdia, perguntas tu se não as queres. E se depois ainda pecasse 1000 vezes diante dos teus olhos, ama-o ainda mais do que a mim. Isso mostra que a ênfase franciscana nunca foi na norma, nunca foi na regra, mas foi na misericórdia.
Tomás de Celano ainda tem uma outra passagem que é muito ilustrativa dessa posição francisclariana. Ele, em Tomás de Celano II, ele fala de um encontro que São Francisco teve com um teólogo da Ordem dos Pregadores, né, dos dominicanos. Né? E o teólogo pergunta para ele sobre um texto que está em Ezequiel que dizia o seguinte: se não denunciares ao ímpio sua impiedade, cobrarei da tua mão a sua alma. Isso colocou o pregador num dilema. Quer dizer, eu devo denunciar o pecado? E São Francisco responde: se é em geral que devemos entender essa palavra, eu acho que o servo de Deus deve arder tanto em amor, na vida e em santidade, que repreenda todos os maus com a luz do seu exemplo e com a voz do seu comportamento. É necessário enfatizar, com a luz do seu exemplo. Em outras palavras, com o exercício do amor, com o exercício da misericórdia, do acolhimento, sem se confundir com o papel de julgador, sem a ênfase na norma, mas enfatizando sempre a misericórdia e o acolhimento. Mas isso no século XIII. O que nós podemos fazer? Qual é a nossa missão? Comunidade, movimento francisclariano, hoje no século XXI, e diante do que se sabe hoje sobre a natureza humana, sobre a natureza física, sobre a natureza biológica, é necessário relembrar que na tradição do pensamento cristão existe uma longa tradição de discussão sobre qual é o papel da ciência e qual é o papel da teologia, razão e fé. Né? Isso está expresso recentemente numa encíclica de João Paulo II, né, que é a Fides et Ratio, e na Laudato Si do Papa Francisco, que diz literalmente: se nós quisermos, de verdade, construir uma ecologia que nos permita reparar tudo que foi destruído, então nenhum ramo das ciências e nenhuma forma de sabedoria pode ser deixada de lado. Resumindo, né, toda essa discussão nos leva a uma constatação: a criação em si é a primeira forma com a qual Deus se revela ao homem. E o conhecimento da natureza deve balizar as nossas definições de fé. Eu falo isso para dizer o seguinte: aquilo que nós conhecemos hoje, que a medicina, que a antropologia, que a filosofia, que a história, que a geografia traz, são fundamentais para que a gente redefina nossas condições de fé e, naturalmente, a nossa ideia de pecado. Ora, nós sabemos, através da história, que muitas vezes a Sagrada Escritura foi mal interpretada e que a nossa noção de pecado mudou muito. No século I, por exemplo, a comunidade cristã considerava um pecado grave você comer a carne de animais sufocados, devido à questão da pureza do sangue. Né? No século XVI, né, e no século XVII, a ideia de que a Terra não era o centro do universo levou à condenação de Galileu Galilei. Os exemplos poderiam ser modificados, mas eu só quero aqui afirmar a importância de nós conhecermos a natureza e a natureza humana, e que esse conhecimento da natureza e da natureza humana nos leve a redefinir as nossas ideias de fé. E dizer que, do ponto de vista de conhecimento da natureza e da natureza humana, nós passamos a conhecer muito mais a respeito das orientações sexuais. O processo histórico de estigmatização da homossexualidade, ele decorre do encontro de duas correntes de pensamento sobre o corpo humano. O primeiro e mais amplo, que vem lá desde Santo Agostinho, passa a Idade Média, é a ideia de que corpo e alma são coisas distintas, né? A dualidade entre corpo e alma. Todos os prazeres ligados ao corpo seriam pecado, e a virtude seria ligada apenas às coisas do espírito e da alma. Parece que hoje, até diante da atual teologia,
parece tranquila a ideia da indissociabilidade corpo e alma. Nós somos alma corporificada e somos corpos espiritualizados. O segundo processo é uma visão reducionista do que significa corpo. Durante muito tempo, século XVIII, século XIX, as pessoas pensaram o corpo somente a partir da sua dimensão morfológica, isto é, da forma e da função, como se a forma do corpo pudesse automaticamente determinar as dimensões humanas de orientação sexual e do desejo. Ora, os avanços da medicina, da biologia, da antropologia, da psicologia, das ciências humanas em geral, não permitem mais essa visão limitada. Muito pelo contrário, a compreensão da complexidade da natureza humana nos faz perceber que a diversidade de corpos e a diversidade de orientação sexual é natural, não somente no caso humano, mas no caso da maioria dos seres vivos, em especial os mamíferos, né? Eu vou apresentar um pouquinho algumas ideias dessas definições. Uma filósofa contemporânea chamada Elisabeth Grotz, ela é autora de um trabalho chamado Psicanálise e Construção Social da Subjetividade, nos apresenta a seguinte definição: por corpo, eu entendo uma organização concreta, material, animada, de carne, nervos, músculos, estrutura óssea, a qual só é permitida, só é concedida numa unidade, coesão e organização através de sua inscrição psíquica e social, como superfície e matérias-primas de uma totalidade integrada e coesa. Né? Mais do que isso, então, o corpo não é mais entendido apenas na sua materialidade. Mente, psique e relações sociais são partes da formação do corpo. Um outro antropólogo e geógrafo chamado Neil Smith, professor de antropologia e de geografia da Universidade de Nova York, afirma o seguinte, abre aspas, vou citar exatamente como ele diz: o lugar do corpo marca uma fronteira entre o eu e o outro, num sentido tanto físico como social, e envolve uma construção de um espaço pessoal para além daquele espaço definido literalmente como fisiológico. É o lugar do prazer e da dor. Também tem necessidades, desejos e medos, e é o órgão biológico em torno do qual as definições sociais de doença e saúde são construídas na nossa sociedade. Diante dessa visão contemporânea sobre o que é o corpo, parece óbvio que as identidades corporais, a orientação sexual, a formação dos desejos não são opções morais e pessoais. A diversidade de corpos é um dado da natureza física, da natureza biológica e da natureza social. Numa visão cristã, projetando uma visão cristã sobre essa realidade, não sendo doença, não sendo escolha pessoal e moral, a diversidade dos corpos é um dom de Deus, é desejado por Deus e nos remete a uma das mais belas passagens bíblicas sobre o amor que Deus tem por nós, que é Jeremias, né, no Antigo Testamento 1:5. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para uma missão de profeta para as nações. Esse texto nos diz tanto sobre o amor de Deus a cada corpo criado, como para cada corpo criado destinado uma missão de felicidade. Uma missão, numa interpretação mais ampla de vocação, cada corpo é destinado ao amor. Né? Então, para completar a linha de raciocínio e tentar responder a tua pergunta, né, desculpe se eu estou demorando demais,
Me parece contraditório e insuficiente marginalizar pessoas, estigmatizando seus corpos com a marca do pecado. Se os corpos, em sua diversidade de orientação sexual, são criação de Deus, que direitos temos nós de excluí-los ou limitá-los? Será justo exigir que alguns corpos só sejam aceitos nas nossas comunidades religiosas se eles aceitarem a castidade? Sendo a castidade uma vocação, não deveria ela ser uma escolha e nunca uma opção? Será justo classificar como pecado o exercício da sexualidade de corpos que, mesmo sendo criados assim, dessa maneira por Deus, não encontram espaços institucionais nas nossas igrejas para que essas relações tenham reconhecimento social? Temos consciência da dor produzida por essas formas de castração social e de estigmatização? Só essas dúvidas, produzidas entre o carisma franciscano, que nos projeta um amor total, um amor incondicional, a identidade cristã, que nos dá o exemplo de Cristo, que amou os seus e amou-os até o fim, e amou-os até a morte, morte de cruz, e o conhecimento que nós temos hoje da natureza humana, biológica e social, será que isso não nos leva a uma redefinição daquilo que significa amar ao próximo? Será que, inspirados no ato de Francisco de ir à periferia social através do beijo do leproso, o nosso ideal francisclariano não nos deveria levar ao acolhimento não apenas daqueles que nos procuram, mas ao protagonismo na luta contra a homofobia e a luta pela construção de espaços de acolhimento dessas pessoas que são castradas no exercício da sua religiosidade, pelo simples fato de serem diferentes. Diferentes da maioria, não diferentes, diferentes da maioria. E pela nossa incapacidade mesmo de reconhecer que essas diferenças são dons especiais de Deus. Até porque a aceitação e o acolhimento devem levar em consideração não só uma dimensão daquela pessoa, mas o fato de que a orientação sexual é apenas uma dimensão da beleza, da totalidade de cada ser criado por Deus. Penso, né, para completar o raciocínio, não sei se por um lado, respondi a questão, por outro lado, não escandalizei ninguém. Eu penso que nós, como depositários de um carisma de cristianismo radical, de busca da imitação radical de Jesus Cristo, deveríamos pensar a que leprosos nós temos que ir hoje na nossa sociedade. Não porque eles sejam leprosos, mas porque nós, o nosso egoísmo, a nossa incapacidade de reconhecimento de dons de Deus os coloca na marginalidade. Eu acho que o ideal franciscano de acolhida total, de fraternidade universal, nos deve colocar o movimento francisclariano no protagonismo dessa luta pelo acolhimento total de todas as pessoas. Desculpe se passei do tempo, passei? Não, tranquilo, maravilhoso. Edson, muito obrigada. Eu, como franciscana, como gilfrista, eu tô igual aquele meme, tô toda arrepiada. É muito mais que isso, tô emocionada, assim. Como a Jéssica Lima comentou aqui agora, botou aqui nos comentários, mais do que uma partilha, é uma aula. A gente agradece demais a sua partilha, e dando continuidade à partilha do Edson, né, nessa perspectiva, nada melhor do que a gente ouvir a reverenda Alexa Salvador, que com sua vida ela já revela traços muito importantes dessa nova compreensão, que também foi trazida pelo Edson, né? Então, reverenda, o que tens para nos revelar e ensinar? Para nós é super importante a sua presença e a palavra está com você. Ô, minha irmã, gratidão, Edson, gratidão por essa aula maravilhosa.
muito bem contextualizada nessa linha do tempo. Obrigada, aprendi muito. E hoje é uma data muito importante para nós, porque esse marco, né, há 31 anos, a OMS retirava do Código Internacional de Doenças o homossexualismo, que até então se usava esse termo tão pejorativo, que estigmatizava tanto, e a tantos levou à morte, ao suicídio, e ainda nos dias de hoje, muitas vezes, ainda vemos as pessoas utilizando o termo homossexualismo na intencionalidade mesmo de excluir, diminuir, mas também há quase 10 anos essa data entra para o nosso calendário no Brasil e ela vai ganhando mais corpo. E a gente vai dizer que hoje também é Dia Internacional do Combate à LGBTI-fobia, ou seja, todas as identidades, as orientações, toda a condição humana é abarcada nessa luta, até porque todo dia é dia de luta contra a LGBTI-fobia. E dentro desse contexto de teologia, dentro desse contexto histórico em que a gente reivindica esse lugar que há quase 2 milênios, para nós, dentro do cristianismo, é subjugado, esse lugar que a cada momento o fundamentalismo religioso vai fazer com que esse mecanismo de exclusão seja cada dia alimentado dentro das igrejas, dentro das congregações, e os séculos vão passando, e principalmente nas últimas décadas, a gente vê de maneira muito acentuada uma guerra mesmo teológica, numa busca de legitimar mesmo, segundo a palavra de Deus, porque é sempre isso que a gente escuta, que ser LGBTQIA+ é pecado. Então, eu queria começar essa pequena reflexão dizendo para você que nos assiste, que ser LGBTQIA+ não é pecado. Não é pecado porque não tem nada que conote pecado, né? Eu costumo dizer para a minha congregação, e aprendi muito com ela, que pecado, antes de mais nada, é aquilo que faz mal para mim e faz mal para o outro. Fora disso, não há pecado. O que existe é uma tentativa histórica, intencional, patriarcal, sexista e machista de condenar as orientações e as identidades de gênero. Então, trazendo aqui nesse corpo travesti que vos fala, que a identidade de gênero, acima de tudo, ainda é o ponto mais alto do nosso combate a todo preconceito, a toda LGBTI-fobia. Durante muito tempo, nós trazemos, né, grandes autores, grandes pessoas que marcaram a luta e a resistência desse nosso lugar de fala. Eu sou reverenda da Igreja da Comunidade Metropolitana, a primeira igreja dita inclusiva da história, fundada em 69, um ano depois da Revolta de Stonewall, pelo então pastor batista, hoje reverendo Troy Perry. E vale lembrar aqui, trazer duas figuras muito importantes na Revolta de Stonewall, que a cada ano o movimento LGBT frisa muito, isso é muito importante, porque faz memória de Silvia Rivera e Martha P. Johnson. Mas há uma coisa que se invisibiliza quando se traz essas duas personagens. Essas duas mulheres, essas duas travestis, essas duas pessoas completamente fora do padrão heteronormativo cristão eram membros da ICM, da MCC em Nova York. Ainda existe uma grande resistência ainda no Brasil por parte do próprio movimento LGBT quando nós falamos que somos cristãos e que somos cristãs. Diariamente eu recebo nas redes sociais pessoas LGBTs iguais a mim, que sabem o que é viver nessa pele no Brasil. Nós somos o país que mais mata travestis no mundo. Eu cheguei aos 40 anos e ainda confessando todos os meus privilégios, eu posso dizer que sou uma sobrevivente, porque a transfobia ela não escolhe, a transfobia ela mata. Então, nessa nossa luta de reivindicar o nosso lugar de fé, nessa nossa busca de reescrever ou de redescobrir um cristianismo que sempre esteve ali, ao alcance das nossas mãos, ao alcance dos nossos olhos, reescrever esse cristianismo a partir
da nossa identidade, a partir da nossa sexualidade, a partir da nossa construção humana, como muito bem disse o Edson. A gente deve entender também que não basta apenas incluir um LGBTQIA+, dentro de uma comunidade cristã. Incluir é muito fácil, é simples. Você puxa uma cadeira e convida essa pessoa a sentar-se à mesa. Entretanto, promover a autoafirmação dessas orientações e promover a autoafirmação dessas identidades é um outro aspecto que a teologia queer vai nos trazer e vai nos lançar num grande desafio diário. Aí eu pergunto para você que me assiste: quantos pastores gays você conhece nas redes sociais? Quantas pastoras lésbicas você conhece nas redes sociais? Eu penso que você conheça um bom número de pastores gays e lésbicas. E eu pergunto para você: quantas pastoras travestis você conhece? Quantas pastoras trans você conhece? Então, a transexualidade, a travestilidade, a transgeninidade, dentro desse próprio contexto teológico, que se diz muitas vezes um contexto inclusivo, ainda perpassa pelo mecanismo da exclusão dos corpos trans, da exclusão das identidades trans, da exclusão das travestis dentro desses ministérios. E eu falo isso para vocês porque este é o meu lugar, este é o lugar que eu habito, de uma travesti preta que entende que incluir é fácil demais. Promover essas identidades e promover essa condição é papo para um outro assunto. É muito mais profundo. E é nesse ato de reivindicar a nossa existência, de reivindicar o nosso desejo em professar essa fé que nós escolhemos, e não porque é caridade, não porque alguém entende que nós somos bonzinhos e vamos colocar a travesti, o homem trans ali, não. É porque nós entendemos que os nossos corpos, eles falam e denunciam o quanto ainda o ser humano é completamente excludente das identidades travestis e das identidades trans. Então, quando a gente perpassa por dentro desse pensamento, é muito simples uma pessoa cisgênera dizer para mim: não é bem assim. É muito bem assim. Né? Ainda existe pessoa cis falando em meu nome. Ainda existe pessoa cis falando em nome das minhas irmãs e dos meus irmãos trans. E isso não é legal. Não é legal porque a fé, que é esse sentimento que nos move, e não nos move apenas porque nós queremos adorar um Deus que é amor, porque nós queremos servir em espírito e em verdade, o Espírito Santo, a Santa Rua. Não é somente isso. É para além disso também. Os nossos corpos transgressores vão denunciar esse Deus que habita os nossos corpos. Eu costumo dizer que lá no prólogo de João, né, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vamos dizer que o verbo de Deus se travestiu de homem e habitou no meio de nós. E esse habitar que é transvestido, que é vestido e que traz para fora aquilo que os olhos humanos, ainda nutridos e alimentados por um preconceito que ainda nós, LGBTs, alimentamos muitas vezes, impedem que esses corpos trans acessem esse lugar da fé. E muitas vezes, acessando esse lugar da fé, esses corpos trans talvez não permaneçam nesse lugar de fé. E eu trago aqui um parênteses, porque a ICM, a Igreja da Comunidade Metropolitana, é uma igreja historicamente ecumênica, é uma igreja historicamente militante, porque nós entendemos que a fé, ela não pode se resumir apenas dentro de quatro paredes ou ser apenas resumida dentro dos arcabouços acadêmicos. Não. A fé, ela deve estar na rua. Ela deve estar no enfrentamento diário de uma desconstrução teológica ainda, alimentada pelo patriarcado, pela misoginia, pela transfobia. Então, se nós não entendermos que dessa marginalidade a qual
nós fomos ali colocados à força. Se nós não entendermos que dessa marginalidade existe uma margem muito além, da qual nós muitas vezes não conseguimos ver, nós vamos começar a perceber que as travestis, homens trans e mulheres trans estão à margem da margem da margem. Muitas vezes porque nós, e quando eu digo nós, porque eu também a cada dia me desconstruo, eu a cada dia sou convidada por Deus, pelo Espírito Santo, pela minha vida comunitária, a também a confessar a minha LGBTI-fobia, porque nós somos fruto dessa sociedade doente, desse cristianismo que há séculos se afastou dos verdadeiros ideais de Cristo, e alimentados, e muitas vezes sem perceber, acabamos reproduzindo nas nossas comunidades, nos nossos grupos, nos nossos coletivos, essa transfobia teológica disfarçada de teologia dita inclusiva. Então, que essa data de hoje não sirva apenas para alimentar o feed das nossas redes sociais. É claro que a pandemia nos coloca hoje em distanciamento social, mas que a gente possa entender que também é uma oportunidade de aprender, é uma oportunidade de revisitar o nosso carisma, de revisitar a nossa prática, o nosso discurso, a nossa militância, que muitas vezes também nos coloca num lugar de conforto, que muitas vezes nos coloca num lugar de privilégio. Não basta, como eu disse no início, incluir ou convidar, mas perceber que em cada pessoa existe uma vocação, existe um dom a ser trabalhado, descoberto, e perceber que é na vida comunitária que Deus se revela apaixonadamente, e que Deus se revela, que Deus se traveste de pessoa humana para nos comunicar aquilo que os olhos ainda não viram e que os ouvidos ainda não ouviram. Eu costumo dizer, para nos comunicar o sabor da comida que ainda não comemos e o cheiro do reino, reino, comunidade. Eu não gosto muito da palavra reino de Deus, eu confesso aqui para vocês, porque a palavra reino pressupõe um rei com cetro na mão que governa. Um rei que dita, um rei ditador. Esse é o conceito de reinado. Eu gosto muito da palavra comunidade, porque a palavra comunidade não existe trono, não existe uma mesa quadrada, mas sim uma mesa que é redonda, onde todas as pessoas são sacerdotes e sacerdotisas. E quando eu penso na palavra comunidade, eu consigo acreditar num mundo melhor, eu consigo acreditar num mundo mais justo, eu consigo acreditar na possibilidade, de fato, de exercermos a justiça da qual Cristo nos incumbiu, porque não há reino de Deus enquanto um LGBTQIA+, estiver sendo discriminado. Não vai acontecer o reino de Deus enquanto um filho de Deus, uma filha de Deus ainda estiver passando fome. Não vai existir reino de Deus enquanto eu e você não confessarmos os nossos privilégios. Todos nós temos privilégios que nos impedem de perceber a realidade do trecho quando Jesus vai nos dizer: tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber. Então, enquanto nós não percebemos que o combate à LGBTQI-fobia, ela deve acontecer primeiro dentro do nosso pensamento, dentro da nossa construção humana, para que, de forma emancipadora, os nossos grupos, as nossas comunidades de fé, os nossos coletivos, as nossas páginas nas redes sociais sejam verdadeiras portas de denúncia, denúncia real das tantas vezes que se usa o nome de Deus, que se usa o nome de Jesus para enriquecimento, inclusive de LGBTQIA+, de igrejas ditas inclusivas, que acabam reproduzindo o mesmo estereótipo que coloca peso sobre os ombros de LGBTQIA+. Eu posso afirmar para vocês, nós temos no Brasil igrejas que se dizem inclusivas, mas que reproduzem o mesmo discurso opressor. O LGBT não pode isso, o LGBT não pode aquilo porque é pecado. E agora, o que seria pecado? Obrigada, gente.
Nossa, quantas palavras de sabedoria, de luz, né, Letícia? Muito obrigado, Reverenda Alexa. É um prazer te ter aqui, né? E assim, escutar essas palavras, o pessoal aqui tá só comentando, né? Eu não sei se você viu nos comentários aí que o pessoal tá colocando na tela, mas o pessoal tá comentando aqui que é uma aula, né? Como que essas palavras elas nos iluminam, né? É muito bom te ter Eu, aqui. eu só, assim, eu acho que é algo muito importante, desculpa quebrar aqui os protocolos, mas nós temos no mundo, parece que 194, 195 países. Desses 195, 170 países não permitem o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E 69 países, ser LGBT é crime. E desses 69, 10 países têm a pena de morte para quem é LGBTQIA+. Países cristãos, inclusive. Que o nosso cristianismo, que as nossas comunidades não sejam de morte, sejam de vida e vida em abundância. Caramba. Letícia, tô arrepiado também, igual você falou aquela hora. O Fabrício fala assim, ó, sejamos resistência e transformação. Jesus resistiu e transformou. Por que seríamos diferentes? Ergamos a bandeira da diversidade em um afã evangélico. Né? Muito obrigado. Gente, pois bem, quantas palavras de sabedoria. Muito obrigado, reverenda. É um prazer te ter aqui, de verdade. Vou agradecer várias vezes, porque é uma honra pra gente, né, Letícia, estar aqui. É uma Pois alegria. é uma alegria imensa estar aqui em comunidade, né, como você falou. Gente, agir, transformar, fazer acontecer também são palavras de ordem, né? É preciso ir além. Não basta não ser homofóbico, né? Como a pastora muito bem colocou, não é só, eu vou colocar aqui para fazer Não, né? É preciso lutar contra a homofobia, vestir a camisa. E aqui nós temos também mais um convidado nosso, né? Que é o Frei Marx. Frei Marx, como sua experiência como que é essa experiência sua de encontro com as populações de vulnerabilidade dentro da cidade de São Paulo, né? Como você enxerga a luta LGBTQIA+, frente às vulnerabilidades sociais? Existem relações entre isso que a gente está colocando? E eu também quero saber como que é o seu trabalho, né, com a juventude, como o trabalho se desenvolve, né? E que teologia é essa que a gente está buscando entender, né, que move o seu trabalho? Muito bem. Primeiro, eu acho que volta aqui a minha reverência aos nossos irmãos que já falaram anteriormente, né? Gratidão por participar do mesmo espaço, gratidão por poder participar da experiência de fé e de esperança de vocês. Bem, eu acho que para dizer um pouco sobre isso que eu faço, né? Eu trabalho no serviço social, né? Cefra, Serviço Franciscano de Solidariedade. Mas acho que antes disso, acho que vale a pena a gente tecer um pouquinho o porquê nós estamos nesses espaços. A gente ocupa esse espaço, estamos nesse espaço, porque nós praticamos o cuidado. E aí, quando a gente pensa o cuidado, a gente tem que olhar o que significa de fato isso. Porque cuidado para a gente não é uma palavra à parte. Sabe quando a gente tem. A gente fala assim, quem ama, cuida. Então você primeiro tem uma coisa e depois faz outra. Não. Para a gente, o cuidado não é consequência. O cuidado é o próprio ser. A palavra cuidado, ela é uma característica humana, ontológica. Portanto, não existe homem que não cuida, né? O homem cuida, literalmente. E por que isso? Porque se a gente for estudar, por exemplo, a Bíblia, pegar lá as duas citações, né, bíblicas da criação do mundo, uma primeira fala que nós somos pessoas portadoras de um espírito da vida. Então, quem porta esse espírito da vida não pode ser contrário a ele, não pode ser portador da morte, né? Mas o que eu queria pegar agora é a primeira citação, em Gênesis também, onde a gente fala que nós somos colocados no meio da criação para ser aqueles que praticariam o mesmo ato de Deus, né? A palavra Senhor ficou muito ruim, né? Porque a gente
na citação diz que Deus criou todos os seres e depois colocou o homem para que ele pudesse dominar. Mas a palavra dominar aqui tem a ver de dominus, Senhor, e o senhorio de Deus, a forma de Deus ser, e nada tem a ver. E por isso a irmã estava falando aqui, a reverenda, que ela não gosta de utilizar essa palavra, porque de fato ela carrega um poder simbólico de opressão. A palavra Senhor para a gente, principalmente num país que tem uma história muito forte de escravidão e tudo mais, a palavra Senhor fica meio controversa. Mas o senhorio, o ato de Deus ser Senhor, ali é aquele que deu a vida. Portanto, se a gente tem que agir de tal modo como Deus, são colocados para ser desse jeito, significa que nós exercemos o ato de cuidar de toda a vida. Não cuidar é deixar de ser humano, é desumanizar-se, é extrair daquilo que nos mantém, é ir contra a maré da Gênese, é ser o Apocalipse hoje, é dar finitude a todo ser humano e aquilo que nós temos dentro de nós. É como se a gente fosse oco, e ser oco é muito triste. Por isso, quando a gente discute um pouco o porquê fazemos essa ação, porque nós queremos de fato ser humanos. Porque nós, de fato, queremos entender como que existe a possibilidade do ser humano se unir com os mesmos passos de Jesus. Quando a gente vai rezar a missa lá e a gente mistura o vinho com a água, a gente pede que para aquela mistura do vinho e da água, a gente também possa se misturar à divindade de Deus. Como que a gente se mistura nisso? Sendo verdadeiramente humano. Então, o que a gente faz? A gente pratica a nossa humanidade. E por isso que cuidar é muito importante. Nesse dia que a gente fala sobre a luta contra a homofobia, a gente está falando da nossa capacidade de ser humano, de não ser oco, a experiência profunda, né? E daí a gente dá conta de olhar um pouco a experiência que a gente faz dentro do Cefras, que é um trabalho com os mais vulneráveis. E aí, meus irmãos, é realmente difícil você ser humano tendo que praticar aquilo que é mais humano sem se comover a falta de humanidade de um mundo. A gente trabalha com diversos públicos, crianças, idosos, migrantes, refugiados, e trabalha com a população em situação de rua, trabalha com diversas pessoas. E a gente vê que a gente trabalha nesse espaço tentando humanizar o mundo, né? Trazer essa experiência do cuidado mais forte, porque isso é que nos falta. E é por isso que as pessoas estão à nossa volta. E quando a gente olha para esse público, a gente vê que desse público, quem faz parte dessa comunidade LGBTQI+, são os que mais sofrem. São os que mais sofrem porque, além das condições de vulnerabilidade que eles têm, eles sofrem o estigma de uma compreensão sistêmica de um mundo que determina sobre ele alguns impedimentos que tolhem essa capacidade de viver. E isso é muito, muito difícil para a gente entender. Por exemplo, nós como religiosos, temos e o Papa mesmo falou para a gente acolher as pessoas como um todo, mas como que a gente faz isso se nosso sistema não nos permite? É preciso refundar essa forma de ser sociedade. E isso mostra como que a gente vai ter uma dificuldade muito séria, porque o mundo que não é capaz de se ordenar nesse processo também inviabiliza nós agora que estamos aqui de também conseguir fazer isso. Por isso, como que o Cefas trabalha tentando tecer um novo sistema nesse mundo. Vou contar uma história para vocês, porque vocês perguntaram como que eu lido com isso. Não lido bem, nem sei se eu faço a minha parte, mas vou partilhar uma história com vocês. Logo quando eu estava fui transferido para São Paulo, teve a frente fria, né? Aqui em São Paulo, e muitas pessoas em situação de rua acabam por morrer por conta do frio, né? E às vezes até por consequência de outras doenças, e aí o frio vem agravar. E aí os frades recolhem as pessoas em situação de rua para dentro do convento e faz aí um lugar para eles poderem ficar. Pois bem, eu fui lá ficar uma noite lá com essas pessoas e encontrei uma moça. Ela chegou e aí no Cefas a gente tem o costume, e também é lei, né, de a gente tratar as pessoas com o seu nome, que ela se declara, e aí o documento dela estava em masculino, e eu literalmente já me dirigi, oi senhor, tudo mais, e eu olhei, fiquei cheio de vergonha, assim, falei, meu Deus do céu, né, olha eu fazendo besteira já, né, no primeiro dia de ajuda, já estou passando vergonha, né, e aí
mas me assustou porque aquela moça, ela não tinha dificuldade com isso, assim. E eu comecei a pensar constantemente sobre por que ela não teria essa dificuldade, me pus a conversar com ela e ela teceu a sua história para mim. Falou assim, Frei, será que tu pode conversar um pouquinho comigo? Eu sentei e aí ela me contou a história, que ela era membro de uma família no Nordeste e que o seu pai era militar e que ele não aceitava de modo algum que essa pessoa pudesse se identificar como gay. E ela então disse para mim que ela não sabia mais para onde recorrer. E aí ela chegou então a pensar que se ela se juntasse à mãe dela que professava uma fé cristã em uma comunidade específica, ela poderia encontrar o socorro. Então ela foi ao encontro daquela mãe lá e aí ela envolveu-se naquela comunidade e o representante daquela comunidade teve uma relação conjugal com ela. E aí como que ela poderia manifestar isso para a mãe dela, se ela tentou se limitar dos seus pecados para poder chegar junto àquele encontro e, de repente, feriu também o sagrado na visão da mãe dela. Ela ficou extremamente sem saber o que fazer e daí, então, ela resolveu que ela não poderia mais ficar calada e ela resolveu, então, dizer para a mãe o que tinha acontecido. Consequência disso, a mãe dela contou para a família, ela foi espancada e parou no hospital e os familiares dela falaram que ela não poderia mais voltar para casa. Sem saber para onde ir e machucada, depois que saiu do hospital, ela então resolveu andar pelas ruas da cidade e ela conheceu uma mulher e ela já tinha desconfiado que teria acontecido com a proposta e a proposta foi o seguinte, de ela vir para São Paulo para poder trabalhar aqui. E ela veio para São Paulo e ela virou escrava sexual aqui em São Paulo, aqui na Cracolândia. E aí, para ela poder conseguir praticar esse trabalho, ela teve que fazer várias alterações no seu corpo. E aquela mulher fez aquilo dentro de um ambiente que não era do processo dela. E aí aquela mulher sofreu tão profundamente a experiência daquele momento que ela tentou fugir daquela condição. E ela fugindo daquela condição de escrava sexual, ela foi pega para aquela mulher que agenciou ela e sofreu muitas agressões. Até que ela, na segunda vez, ela foi, tentou de novo e sofreu tantas. E ela pegou, mostrou as costas para mim, estava toda ela cortada, fatiada, assim, com vários machucados, fruto dessa tentativa de fugir. E ela disse assim, olha, Frei, eu não sei mais agora o que eu posso fazer. Porque eu me sinto mulher, mas eu não sei se Deus me aceita assim. Eu não tenho mais coragem de rezar a Deus. Eu não tenho mais coragem de voltar para minha família. Eu não tenho mais condições de me entender como gente. E ela chorava tanto, tanto. E eu fiquei pensando o que eu poderia dizer para aquela mulher, né? Simplesmente tentei acolher ela, abraçar e dizer que existia uma compreensão muito diferente de Deus, que as coisas poderiam ser diferentes e que aquela condição que ela tinha e da família dela toda não era a vontade de Deus, mas uma estrutura que nós tínhamos construído. Pois bem, pouco tempo depois, me veio a notícia que aquela mulher tentou fugir pela outra vez e ela foi morta porque estava fugindo daquela condição. E aí eu pergunto, qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é mudar um pouco, não só nossa bem-querência. Não basta dizer, eu tenho um amigo que é gay, eu tenho... Não está aí, não está na sua bem-querência. Você não tem que bem-querer ninguém para dar a dignidade do outro. Está alicerçado na forma que a gente discute sobre a dignidade humana. Assim como a gente fala, por exemplo, com as mulheres, que mais do que o direito dela se maquiar e tudo mais, ela tem direitos estruturais de uma sociedade que garanta a ela o seu direito de trabalhar com salário digno, de que ela possa manifestar suas ações, que ela possa dar à luz. A gente não luta para que ela possa passar um batom, a gente luta para que ela possa passar qualquer coisa que ela quiser na dignidade de uma sociedade que não mais massifique uma mulher ou aquela mulher trans que lá no Cefras chegou a mim e que depois ela veio deitar, porque na nossa cidade não existia estrutura que acolhesse aquela mulher.
E aí é difícil você, depois de um tempo de trabalho, dizer que é muito tranquilo e nos dá gratidão para poder trabalhar com isso. Porque é difícil trabalhar com limite humano. É difícil ter que trabalhar contando histórias como essa. Mas, ao mesmo tempo, é necessário. É muito necessário a gente pensar as histórias para além de todas as dificuldades que nós temos. É preciso a gente se engajar numa esperança que seja de fato ativa. E aí eu penso um pouquinho que nós que trabalhamos nos serviços sociais, nós trabalhamos com o extremo humano. Mas nós trabalhamos com o extremo humano para dar o mínimo necessário. Nós trabalhamos com o extremo humano para acabar com as extremidades que a humanidade vive. É isso que é o nosso foco. Qual é a nossa capacidade de viver uma sociedade que seja diferente? Eu não quero simplesmente que a minha irmã, que pense ou tenha uma outra orientação sexual, possa chegar perto de um Frei. Eu quero que ela tenha uma vida digna. E, para isso, a gente precisa repensar a forma como estamos governando a nossa vida. E, por fim, com a juventude. Então, meu anjo, aí que o negócio fica mais difícil, né? Porque a juventude, ela passa por um processo de percepção da sua vida como um todo. E a gente tem que ter capacidade de entender essas relações como de fato a juventude está passando. A gente vê, por exemplo, jovens que estão em lugares tão distantes do centro, né, e que elas vivem uma condição que é triste de viver porque ela não tem outra estrutura social para ela poder sair daquela situação. Conhecendo uma comunidade ribeirinha e tu conhece uma pessoa que tem uma orientação sexual X e que ela não pode declarar, o que ela faz? Qual é a opção dela do que não viver aquela situação? E isso nos coloca em uma situação muito complicada, porque as nossas juventudes estão com desejo de algo novo, mas elas têm vários rios que impedem o translado daquilo que ela sonhava para aquilo que ela vive. Existe um rio a ser traçado, e esse rio se chama hoje, porque o reino começa agora, e por mais violento que seja a maré, nós vamos caminhar por esse rio, para nossas comunidades variadas, com todas as culturas e expressões, porque todos têm direito à dignidade e à vida plena. Isso não é eu que falo, isso é o próprio Cristo. Eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. E quando a vida for tirada, o Cristo é massificado e o evangelho é jogado no lixo. Por isso eu acho que a nossa juventude ela tem muito mais solidariedade para com a gente que está na liderança do que nós para com eles, né? Mas e eles entendem as nossas dificuldades enquanto instituição. Eles entendem, eles nos abraçam nesse sentido. Agora nos falta um pouquinho de generosidade para abraçar e ficar ao lado daquelas pessoas que estão sofrendo, né? De repente você não concorda com nada que a gente está falando. Pois bem, meu irmão, sigamos para frente, porque para além do seu acordo, existe o desejo de viver uma vida digna e nós vamos garantir isso, porque somos pessoas humanas e, portanto, cuidamos de cada um, cada uma. Por fim, eu gosto de contar a história, né? Eu vou contar a última e me termino, porque o Frei fala demais, né? É mal de padre, né? Mas eu tive a oportunidade de participar de um encontro da Jufra aqui na minha casa, né? E aí, eu, nesse processo de trabalho, eu encontrei uma jovem específica que estava discutindo sobre a dificuldade dela poder tratar dessas questões da comunidade LGBT na sua comunidade, na sua fraternidade, e o quanto que ela tirou entraves com isso. E eu falava para ela, meu anjo do céu, mas eu também tenho dificuldade, inclusive, de te ajudar. E aí ela pegou e falou assim para mim, Frei, eu não quero mais que você seja o grande intelectual da questão, porque isso eu posso fazer. O que eu quero de você é que você cumpra com o seu propósito evangélico e seja capaz de amar tal como São Francisco amou. Então, respondendo ao convite de uma juventude que é franciscana, hoje eu me proponho, muito mais do que ser um intelectual da teologia, ser alguém que possa estar no limiar da humanidade e abraçar os vulneráveis. Porque isso Francisco me colocou quando ele saiu da cidade e foi morar junto com aquelas pessoas que estavam fora, os excluídos, para quem não tinha mais espaço. Então, agradeço imensamente
a oportunidade e, de novo, minha reverência e minha gratidão a vocês. Gente, coloquem aí nos comentários que eu não estava chorando aqui sozinha, porque ainda bem que eu não apareci, porque eu estava me acabando de chorar aqui com a partilha do Frei. Que forte, que profecia, que... Ai, que eu nem palavras, Frei. Muito obrigada pela sua partilha, pelas suas histórias. Dá vontade de a gente ficar aqui o tempo inteiro escutando todos vocês, porque é muito rico. Antes da gente chamar a nossa, se não me engano, a nossa última convidada, deixem aí nos comentários perguntas, se vocês têm algumas perguntas para os nossos convidados. A gente vai ter um momento um pouco mais breve para as perguntas, mas vai ter esse momento. E se vocês têm algumas perguntas específicas, a gente já recebeu uma do Rômulo, já está aqui guardadinho. Então, quem tiver perguntas, podem deixar aí nos comentários que a equipe técnica aqui por trás está recolhendo todas direitinho, tá bom? E Frei, mais uma vez, muito obrigado. Como o Thiago falou, a gente não vai cansar de dizer muito obrigado, porque realmente é uma dádiva desse momento aqui junto com todos vocês. Então, vamos lá. Vamos agora finalizar a nossa roda de conversa ouvindo a nossa irmã Mariane, né? Como a Mariane, ela estava com um pouquinho de dificuldade técnica, mas a equipe técnica aqui por trás deu uma organizada com ela, então ela vai conseguir falar com a gente. Tem um pouquinho de delay, se eu não me engano, mas ela está escutando e vai conseguir se comunicar bem, tá? Mas vamos lá. Mariana, a nossa pergunta para você é: como que você visualiza o avanço ou o retrocesso da compreensão da luta LGBTQI+, dentro das igrejas, na sociedade e no Brasil? A sociedade, ela está compreendendo? Está ainda sendo custoso para a psique das pessoas, né? E o que você aconselha para quem está ouvindo essa live se encontra nesses processos de descobertas pessoais e também de tomada de novas consciências, de novos posicionamentos dentro das famílias, das instituições e dos movimentos? O que você tem encontrado diante do seu trabalho? A palavra está com você e muito obrigada pelo seu sim. Eu trabalho com humanidades, né? E trabalhar com humanidades em tempos de ódio, né? É muito difícil. É muito difícil. Eu sempre digo que trabalhar com humanidades dói. Trabalhar com dores dói. E fiquei muito emocionada com a fala da reverenda. Porque é isso, assim, né? Uma fé que não é inclusiva, ela exclui. E aí tá, até certo ponto a gente inclui, né? Tá, vamos, pode vir, pode sentar, né? Pode vir. Não, a gente não impede que venha para a comunidade, vem, mas não pode fazer parte, né? Vem, mas será que pode entrar para os ministérios, né? Pode subir no altar, pode fazer parte, né? Pode professar fé, pode comungar, né? Pode fazer tudo isso sem ser olhado, sem ser reprimido, né? Pode fazer parte. Uma coisa é você incluir, você inserir as pessoas ali, né? Outra coisa é permitir que essas pessoas possam fazer parte disso tudo. E eu tenho uma coisa boa para dizer, que eu aprendi a militar na igreja. Eu aprendi a militar com a pastoral da juventude. Mas eu lembro que não foi isso, foi muito bom para mim. Eu acho que hoje eu sou quem eu sou por conta da pastoral da juventude. Mas eu me lembro que não era fácil, que nunca foi fácil para nós. Eu me lembro que na PJ, e me recordo muito bem, de que nós não éramos bem vistos, tá? Nós sempre fomos e nós levantávamos uma bandeira de teologia da libertação e de que ali nós acolhíamos todo mundo e que poderia vir fazer parte conosco. Mas eu também me lembro de que não éramos bem vistos, de que íamos a eventos, tentávamos nos inserir junto com outros carismas da igreja e que nós íamos a eventos e levantávamos as nossas bandeiras e uma delas era em prol da população LGBTQIA+, e nós não éramos chamados no microfone.
as pessoas chamavam todo mundo e não nos chamavam. Nos eventos esqueciam de nós, mas a gente lidava bem com isso, a gente gritava alto. E eu lembro que quando abríamos rodas para falar sobre isso, porque a gente queria falar sobre isso na igreja, as pessoas nos olhávamos como se a gente estivesse falando sobre promiscuidade, né? Nós não podíamos falar disso na igreja, né? Isso não era bem visto, mas a gente sempre buscou muito esse espaço, e eu acho que a gente conseguiu muita coisa ali. Não foi fácil, foi duro, mas acho que a gente conseguiu algumas coisas, sim. A gente sempre buscou esse espaço. Mas eu me lembro também de uma vez que nós tínhamos um encontrão, e um padre, amigo nosso, disse assim: não é que a gente quer excluir esse tipo de gente. E ele se referia a uma amiga que se declarava e que se entendia e se aceitava já nesse lugar de que ela era lésbica e ela estava ali junto com nós. E eu lembro de uma fala de que, mas não é que a gente quer ser preconceituoso, é que esse tipo de gente não fica, né? Não pega junto, não dá certo. E eu me recordo daquilo assim, e do quanto aquilo foi duro, e aquela menina se afastou. Se afastou, porque é isso assim, né? Ela poderia vir, mas ela não podia fazer parte. E o que mais me dói muito, quando a gente está inserido nesse meio, é perceber que as pessoas estão usando um espaço que é para ser um espaço para discernimento vocacional, que é para ser um espaço para formar, né, pessoas que vão estar ali fazendo parte de congregações, e infelizmente a gente vê muito isso quando a gente faz parte de comunidade. A gente vê muito pessoas próximas usando esse espaço como um espaço de fuga, né, indo para casas de formação, fazendo parte de congregações, né, fazendo muitas vezes votos, indo até o final, e que bom, acho que as nossas congregações têm que crescer, mas não dessa forma, né. Por quê? Porque a família não aceita, porque quando a família, ela é muito conservadora, ela não aceita e ela prefere que vá mesmo, entendeu. E daí as pessoas nos veem com o discurso: mas antigamente isso não existia. Gente, isso sempre existiu, mas hoje as pessoas conseguem ter um pouquinho mais de espaço de voz para falar sobre isso, né? E isso me dói muito quando a gente está nesse meio de comunidade, é perceber que elas procuram nesses espaços uma fuga, porque lá, e é isso que o nosso primeiro colega estava falando, né? De que lá é um espaço de acolhimento, sim, mas é um espaço que uma castidade, né, uma santidade imposta, né, para essas pessoas que não escolheram estar lá, mas que sim usaram como um espaço de fuga. Isso é muito doloroso. E como a reverenda falava, na fala muito emocionante, gente, há 30 anos atrás, né, a homossexualidade foi retirada da lista de doenças do DSM-5. O que isso significa? Que era isso, assim, hoje a gente fala homossexualidade, a gente sabe que esse é o termo que deve ser usado, e os termos estão o tempo todo se renovando, e a gente não tem que questionar isso, a gente tem que ouvir. E isso era usado, e era muito usado, o homossexualismo, né, num sentido, sim, pejorativo, porque sim, as pessoas queriam desclassificar isso. E isso foi um grande marco para nós, trabalhadores da saúde mental, porque a gente estava escutando ano passado sobre isso, as pessoas falar sobre terapias de reversão. Gente, isso não existe, porque isso não é uma doença, né? E o que a gente vê muito, agora se falou, né, do meu trabalho, o que a gente vê muito no nosso trabalho? Principalmente adolescentes sofrendo muito com isso, assim. E recentemente a gente teve uma pessoa pública falando sobre isso, né? De que na Bíblia estava escrito que ele era um monstro. E ele não se sentia assim. E que ele queria poder fazer parte da igreja no lugar que ele estava, né? Sendo gay, sendo homossexual. É que ele queria poder fazer parte daquilo, mas é aquilo, ele pode se incluir, mas ele não pode fazer parte, né? E a mensagem que eu queria deixar,
que foi pedido era falem dos seus sentimentos. Falem dos seus sentimentos. Eu vi que alguém falou ali, gente, faça terapia, gente. Falem dos seus sentimentos, né? Busquem um acolhimento, porque a gente não pode fugir. Tem coisas que a gente não quer mais fugir, né? Falem dos seus sentimentos. Não aceitem a resposta de que vocês estão errados em sentir. Sentir nunca foi errado e sentir não é uma escolha. Isso, muito obrigada. Muito, 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 muito obrigada, Miriane. Nossa, Miriane, a todos, na verdade, né? Miriane agora terminou de falar, muito rica, né? Essa contribuição. E, pois bem, gente, a gente estava escutando, né, Letícia, os nossos irmãos aí contribuírem conosco. E aí o pessoal estava mandando umas perguntas, né? E a gente vai começar uma rodada de perguntas, só que essa rodada vai ser mais rápida, gente. Vamos lá. Tem como o pessoal colocar pergunta aqui pra gente? Eu acho que já tem. Ainda. Apareceu. Rômulo perguntou assim: quando que na história. Parece que é o Edson que vai responder a gente, né? Quando que na história do cristianismo surgiu essa condenação aos homossexuais? Foi algum rei, algum papa? Rômulo, acho que a primeira questão que tem que ser colocada é o seguinte: diversidade sexual existe em toda a história da humanidade, em todas as sociedades, em todos os tempos, em todas as culturas. As formas de você interpretar e produzir exclusões é que são distintas. No mundo grego, nós tínhamos uma naturalidade entre a convivência de orientações sexuais distintas, e isso, inclusive, era incorporado no mundo dos soldados, no mundo da guerra, sem problema nenhum. Todos nós conhecemos as histórias, os dilemas de Alexandre o Grande na sua vivência. No mundo judeu, a condenação a essa forma de vida, ela foi uma certa contraposição à identidade que é sempre formada em oposição a. Então, se eu sou judeu, eu não posso ter aquela forma com que os gregos corruptos viviam. Então, nós temos uma afirmação da identidade religiosa, étnica, judia, em oposição ao mundo grego. Isso, de certa maneira, entra de maneira dúbia e tensa durante o mundo romano. O mundo romano, nós temos tanto a convivência com padrões gregos, mas nós vamos ter também a afirmação de um modo romano que tinha uma forma específica de discriminação. A homossexualidade em Roma, ela era diferente para quem exercia o papel ativo e o papel passivo, né? Durante o período medieval, nós tivemos uma introdução e uma influência muito forte do maniqueísmo, que vai acabar produzindo uma situação de culpabilização geral do sexo, em especial da homossexualidade, né? Isso penetra muito, muito profundamente na teologia cristã via Santo Agostinho, com o maniqueísmo e com o neoplatonismo. E permanece um pouquinho até hoje, infelizmente, né? Eu fico pensando, não sei se vocês viram, desculpe avançar demais, mas uma figura como Alan Turing, matemático que inventou simplesmente os algoritmos que permitem que a gente tenha o mundo virtual e a computação hoje. Um gênio matemático, castrado devido à sua homossexualidade, e acabou se suicidando cedo, em função dessa frustração. O que nós teríamos aproveitado do dom de Alan Turing se ele tivesse vivido até os 60, 70 anos? O que nós teríamos ganho com aquela pessoa que tem a orientação sexual como uma das dimensões da vida? Então, eu diria, diversidade sexual sempre houve em todos os momentos da vida, da história, da sociedade. As formas de exclusão e de marginalização, infelizmente,
nós estamos recriando essas formas em diversos momentos da história. Muito obrigada pela partilha. Tipo assim, nós temos... Só completar, infelizmente, nós tivemos uma reafirmação do preconceito com a Sagrada Congregação recentemente, né? Eu acho que essa luta ainda continua. E concordo plenamente, quer dizer, nós, cis, né, não temos a capacidade de sentir a dor de quem é excluída mesmo, né? Não podemos falar por eles, né? Mas ao menos a gente pode aumentar o conhecimento, problematizar determinadas situações, para que essa exclusão não seja naturalizada. Perfeito, muito obrigada pela partilha. E chegou outra pergunta aqui, na verdade, um comentário. Tem vários comentários para vocês. A maioria deles, com certeza, são agradecendo pela partilha de todos vocês, pelo boom de conhecimento, assim, de reflexão, de despertar que dá na gente através da jornada de vocês e dos conhecimentos que vocês colocaram para a gente ao longo dessa 1h30 que nós já estamos aqui. O tempo passa tão rápido que a gente nem vê vontade de ficar aqui por muito, muito mais tempo. Mas um comentário aqui colocado pelo Frei Lohane, que o Edson pode comentar, mas também o Frei Max pode comentar, e os demais, que ele falou sobre a figura da irmã Jacoba, pouco falada no franciscanismo, mas nela nós vemos um exemplo claro da acolhida e integração de Francisco, quando ele passa a chamá-la de Frei Jacoba. Se puder comentar mais, assim, a respeito dessa figura pouco falada no franciscanismo. É a mensagem do Frei Lohane. Esses nossos irmãos que estão participando são gente boa, né? Graúda. Então, as perguntas também são interessantíssimas. Eu acho que só aproveitar aqui, só dar uma pincelada também colaborando com a pergunta anterior. Às vezes a gente tenta buscar respostas que o tempo não permite. É possível achar na Bíblia palavras que não vão agradar a comunidade, e é muito possível, mas faz parte de uma história, e a gente continua construindo a história, não esqueça disso, né? Então, tem uma razão de ser. Valeria muito a pena gastar mais tempo com essa pergunta é muito fundante, mas é importante vocês só alertar isso, porque quem sofre esses tipos de preconceito é sobre esses tipos de afirmações. Só cabe lembrar que, nas mesmas citações que dizem disso, dizem de outros atos que são igualmente colocados em recriminação e que estão dentro do âmbito da igreja e que muitas vezes não são falados, e não são colocados na mesma postura, porque a gente deu mais valor às questões morais, afetivas, do que aos outros tipos de comportamentos eclesiais, né? Mas, beleza. Sobre a Fra Jacoba, eu acho que a grande importância que me cabe agora, que me veio à mente, é pensar que São Francisco, com o movimento franciscano, com Santa Clara, eles propagam uma nova forma de estrutura eclesial. Quando a gente vê Santa Clara sendo a primeira mulher escrevendo essa regra, Santa Clara pedindo um privilégio da pobreza. Quando você vê que ele, quando a nossa instituição fica demasiadamente pesada dentro de um padrão e ele próprio renuncia à liderança, os franciscanos tecem uma nova forma de ser sociedade, uma nova forma de ser igreja também. E aí, aquilo que a gente poderia colocar por algum momento como uma inspiração de desigualdade, porque ela é mulher e ela é homem, Francisco recebe ela com o mesmo nome que tece a igualdade dos confrades. E é importante entender porque São Francisco faz isso, porque ele se entende pequeno. E quem é muito pequeno sabe o que é receber o outro, né? Não é à toa que São Francisco não queria ter propriedade. Quem vive, né, à mercê de um aluguel sabe o que é a graça de poder viver debaixo sobre um teto. Quem vive fora dos muros sabe que é a alegria de poder fazer parte de. Então, São Francisco, acho que talvez a mudança é porque ele inclui uma mulher
para dentro do convívio daqueles que não eram permitidos, né? Por quê? Porque ela era uma mulher que já estava já afastada e praticava solidariedade profunda. E isso, para Francisco, é o ato de ser franciscano, porque a regra de vida é viver o evangelho, né? Caramba. Edson quer dizer alguma coisa a respeito dentro dessa Não, pergunta aí? Frei falou tudo. Eu acho que Francisco, ele nos diz tanto, porque as suas biografias foram escritas em tensão. A maioria dos outros santos, nós temos a geografia, nós temos a colagem da biografia dentro de um modelo de santidade que não está... Não, em São Francisco nós vemos as contradições. Nós vemos, por exemplo, o desejo dele é de aceitar Santa Clara também como um irmão, quando as estruturas da igreja naquele momento não permitiam. Mas se fosse por Francisco, ele teria colocado um hábito em Santa Clara, e Santa Clara andaria pelas ruas como eles, né? Então nós temos uma tensão muito forte, nós diríamos, entre carisma e instituição. É verdade que o processo de sobrevivência histórica depende de alguma organização institucional. E aí você tem uma certa cessão, se cede o caráter revolucionário do carisma, da aceitação radical, de pobreza radical. O Frei colocou muito bem. Quer dizer, a capacidade dele ser e dizer e fazer o que ele fez foi porque ele se colocou na condição de pequeno, não tinha nada para guardar, não tinha responsabilidade, ele amava a pobreza. O ser nada dele permitiu que ele exercesse com profundidade o carisma dele, mas também a ordem, a organização institucional, a igreja colocou limites a esse carisma e permitiu a sua sobrevivência institucional. A relação... tem um outro trecho que eu acho muito interessante, porque não está em momento, em nenhuma outra biografia de santo, que é aquela que São Francisco cede aos desejos do corpo, e tem um determinado momento, e constrói aquele boneco de neve, diz, olha, minha filha, meu filho e tal. Quando que isso apareceria numa outra biografia de santo? Aparece na de São Francisco, porque ele é humano. E porque ao ser humano, ele consegue se comunicar a nós humanos no século XXI, com as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, a nossa incapacidade de ver plenamente o carisma, e eu diria, aprofundando aquilo que a pastora Alexia falou, com a nossa incapacidade de se colocar plenamente no lugar da dor do outro. Obrigado pelas palavras, né? A gente está sempre aqui se impressionando, né? A reverenda Alex, tem como colocar ela aí também? Uma pergunta para ela. Quer ver? A Fábio e o Washington pergunta antes, né? Alexia, como lidar com o medo e com o poder de ser LGBT? Ser uma liderança religiosa? Lidar com medo nem sempre é fácil, né? Porque o medo, ele paralisa, né? Eu costumo falar que o medo é, assim, uma ação diabólica, porque ele tira a vida. Ele nos impede de avançar na construção da vida. A minha mãe tem muito medo que eu seja assassinada por um fundamentalismo religioso, e eu gosto de dizer muito, isso não me traz desespero, me traz paz, que talvez um dia vocês abram as redes sociais e vocês possam ser que vocês leiam que a primeira reverenda travesti foi assassinada por um fundamentalista religioso, porque o fundamentalismo religioso, ele mata. O fundamentalismo religioso, ele apenas não paralisa pessoas dissidentes nas suas congregações, ele mata. E quando a gente vai permear esse campo da discussão, tanto na teologia, na filosofia, na antropologia, a gente vai perceber que é desse discurso que se embasa uma sociedade cis heteronormativa. E através desse discurso que ele mata. Então, se hoje uma clériga ordenada usar um clergyman no pescoço, como eu uso na minha denominação, e ser a primeira
na América Latina, porque nos Estados Unidos, na Europa, existem várias reverendas trans e reverendos homens trans, como bispos e bispas transgêneros, a gente entende que ser uma liderança cristã perpassa, acima de tudo, em vencer o medo de estar inserido numa contramão de um discurso religioso tão potente de morte, que o nosso desejo é que ele gere vida, é que ele possa promover a condição humana. E eu reafirmo mais uma vez, se as nossas lideranças, se a nossa prática de fé não for para promover a condição humana, não somente as outras esferas da condição humana, mas, acima de tudo, a condição humana transgênera, porque ela é visível. Um gay, uma lésbica, se não tem ali aquilo que nós chamamos, né, de enquadramento, de trejeitos, ele ainda passa despercebido. Eu tenho quase 2 metros de altura, gente. Peso quase 120 quilos. Uma negona desse tamanho. Por mais que eu quisesse, eu não consigo passar despercebida no meio das pessoas. As pessoas vão olhar para mim e vão ver que eu sou uma travesti. Então, estar nesse lugar hoje de liderança, né? E hoje Deus me deu a graça de poder conversar com pessoas do mundo inteiro, né? Não só as pessoas que eu, na minha rotina, hoje, enquanto coordenadora pedagógica, eu tive que refazer a minha agenda de trabalho, a minha agenda pastoral, e eu tento, de todas as maneiras, atender a todas as pessoas, e nem sempre eu consigo, eu não dou conta de visualizar o meu direct, eu não dou conta de ler as mensagens que chegam para mim nas redes, e nesse lugar de liderança mostrar, né, que a minha travestilidade é o que comunica a Deus, né? A minha transgeninidade é que comunica essa religião, e não a religião puramente cristã. O próprio Cristo não foi cristão, né? A pergunta que foi feita, eu quero aqui aproveitar, quando que o cristianismo começou a dizer que homossexualidade é pecado? Aí vale também a gente trazer aqui algo muito importante que eu penso, e que eu também acredito. A palavra homossexual foi cunhada no século passado. Eu fico assustada, eu fico horrorizada quando eu vejo que as novas Bíblias que estão sendo editadas de 3 anos para cá, do João e Talalá, elas trazem as palavras gay passivo e gay ativo, que o gay ativo e o gay passivo não herdarão o reino de Deus. Isso porque nem fala das travestis, porque para a sociedade, gay, travesti, lésbica, bissexual, é tudo gente que não presta, é a mesma coisa. E eu adoro ver nos evangelhos que Jesus andava com quem não prestava. Jesus era do grupo dos que não prestavam. E se hoje ele encarnasse hoje, ele nascesse hoje, mais uma vez ele seria morto pelo bolsonarismo, ele seria morto por essa religião oficial, né, que tanto lá no passado mata o próprio Cristo, executa o próprio Cristo em nome desse poder, em nome desse império. Então, o medo não faz parte de mim, gente. Eu posso afirmar aqui para vocês, diante da deusa, diante da Ruá, o medo é uma coisa que não faz parte de mim. Se talvez o fizesse, faz por conta dos meus 3 filhos, né? Eu tenho um filho com deficiência e 2 filhas trans. Medo de talvez deixar os meus filhos sem uma mãe, sem a mãe. Mas tirando isso me alimenta a prosseguir nessa construção diária de ser uma travesti que diz para todas as pessoas que Deus não faz acepção de pessoas e que Deus te fez da forma que você é e que Deus habita de maneira apaixonada o seu queer, a sua bissexualidade, né? Então, ser homossexual, ser lésbica, não é algo simplesmente como condição ou como orientação apenas. É uma realidade humana, assim como a cisgeneridade e a heterossexualidade. Uau, muito obrigada. Ai, reverenda, a gente ficaria ali a semana inteira escutando. Você vai lançar um curso que a gente vamos estar todos lá escutando o tempo inteiro. Para encerrar, gente, a gente pergunta para a Miri, não é? Para a Miriane, e essa pergunta foi enviada, se eu não me engano, pelo Fabrício Barbosa. Miriane, ele pergunta que estratégias nós podemos utilizar dentro dos espaços religiosos ou pastorais
para a compreensão da vida plena dos irmãos e irmãs LGBTQI+, né? Tanto no coletivo como, se possível, no individual, né? Que estratégia a gente pode utilizar para essa acolhida plena desses irmãos? Eu acho que a maior estratégia que pode haver é fazer redes. Eu sempre digo isso. A gente precisa ter redes de apoio, né? Se a gente sabe que é uma comunidade que é um pouco mais fechada, a gente se aproxima de alguém e faz uma rede, né? Faz uma rede, pergunta como essa comunidade funciona, se aproxima das pessoas, né? E tenta dialogar de alguma forma para saber que espaço que tu pode ocupar. Porque se essa comunidade não está disposta a te acolher, tá tudo bem. Tu também não precisa estar ali, né? Às vezes a gente quer estar em lugares que não nos suportam. Então, acho que a gente também não tem que suportar. Acho que a gente precisa estar em espaços e que bom poder ver, né, pessoas que, como a reverenda, que fazem parte de outros espaços. Eu acho que a gente precisa procurar um espaço que esteja disposto a nos acolher também. Tá tudo bem se a gente for em algum lugar e não quiserem. Isso vai acontecer. Eu acho que isso ainda vai acontecer muito, porque aquilo, né? As pessoas querem nos incluir, mas não querem que a gente faça parte. Então, assim, acho que sim, a gente pode arrumar algumas estratégias, sim, de conversar, de tentar fazer uma rede de apoio, mas acho que a gente precisa entender que tá tudo bem se essas pessoas não quiserem nos acolher, né? Isso é delas, não é nosso. Nossa, muito, muito, muito obrigado, de verdade. Gente, tem muitas perguntas, né? Muitas perguntas, só que aí o pessoal aqui da organização tá falando. Fábio e demais irmãos e irmãs, né? Nós vamos postar as perguntas com as respostas em nossas redes. Então, fiquem acompanhando o nosso coletivo, né? Empatia Clara e Franciscana, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui falando, porque é igual a Letícia falou, gente, já passou quase 2 horas e a gente nem viu passando. Eu, particularmente, nem vi passando aqui, só emocionando e me envolvendo muito bem. De qualquer forma, acho que nós já vamos passar para os agradecimentos, de verdade. Primeiro, nós vamos agradecer a você que está nos acompanhando, né? Está aqui tirando o seu tempo, dedicando o seu tempo a escutar, né? Essas palavras tão sábias que nós tivemos dos nossos convidados, né? Nós vamos agradecer, então, ao Edson, né? Vamos fazer assim, ó, Leti, eu agradeço uma pessoa, depois você agradece outra. Eu vou agradecer ao Edson, e com suas palavras tão sábias, você viu que o pessoal só foi mandando pergunta, né? Então, quando o pessoal já interage, a gente já sabe que é porque está sendo muito proveitoso, sabe? Agradecendo de coração. Se você quiser falar alguma coisinha aí, fique à vontade. Tá, eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a confiança e dizer que essa luta tem, e completar talvez a colocação da Miriam, dizendo que essa luta tem duas frentes. Uma frente, sim, das pessoas que se acham exclusivas, que se acham não, que elas estão excluídas e que tem que buscar espaço, fazer rede, buscar um lugar nessas comunidades para exercer o direito de serem acolhidas e de ter exercer o direito de ter uma vivência religiosa que é tão importante para todos nós. Esse é um lado da batalha. Outro lado eu não posso aceitar que eu faça parte de uma igreja que eu amo, embora eu não seja excluído, né? Mas que a instituição seja ignorante a ponto de excluir. Então, eu acho que nós temos que lutar pela conscientização, pela luta, pela discussão e pela desnaturalização da exclusão. Essa é uma outra batalha, e eu acho que aí todo mundo tem um papel na construção de um mundo mais acolhedor e mais humano, e, de fato, verdadeiramente mais cristão. Eu agradeço a reverenda Alexia pela partilha, pela profecia, pelo despertar. E a palavra está com você, reverenda, pelos nossos agradecimentos. Ai, gente, gratidão por fazer parte, né, encerrar o dia hoje tão importante aqui com vocês. Aprendi muito com cada fala e guardo no meu coração, pedindo que a Ruá de Deus possa suscitar. Eu cresci dentro da Igreja Católica, fui para o seminário, fiquei no seminário para ser padre,
e depois assumi a minha vida, porque eu entendi que ali eu não teria espaço, que ali eu não poderia ser a mãe que eu sou hoje, a mulher que eu me tornei, porque, como já dizia Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, você se torna mulher, e eu tenho muito orgulho da travesti que eu me tornei, porque eu sei esse caminho como ele é feito. Então, eu costumo dizer para as pessoas que estão aí no Brasil, que me procuram, mas aqui não tem uma ICM, não importa, forma o seu grupo. E não precisa ser ICM, não, que proselitismo é horrível. Seja o seu grupo, descubra o seu carisma, reúna as pessoas, né? Então, é tão importante falar da criação das redes, se envolvam, né, com um, com dois, com três, e comecem os seus grupos, e se permitam, porque o Espírito Santo de Deus, ele sopra onde quer, da forma que ele quer, e ele tem soprado coisas lindas sobre todo o Brasil, principalmente nesse tempo de resistência, de morte. Então, eu deixo aqui o meu carinho, a minha gratidão, as minhas bênçãos, para que daqui a um tempo, não muito longe, a gente possa estar inserido num mundo melhor, mais acolhedor e mais fraternal, porque foi para isso que Jesus Cristo veio até nós. Que coisa mais linda, que coisa mais linda. Gente, agradeço também, então, ao Frei Marques, né, que esteve aqui conosco, dedicou também o seu tempo e que fez a Letícia até chorar. A Letícia mandou mensagem aqui para mim e falou: Tiago, tô desidratada. Mas é isso. Nós agradecemos de coração pela sua dedicação, pelo seu empenho e pelas palavras de muita luz e sabedoria que você trouxe para a gente. Eu que agradeço, né? Agradeço imensamente porque eu tenho um carinho muito especial. Falo muito pro pessoal da Jufra, né? Que vocês têm um pedaço assim considerável da herança do sonho de Assis, porque São Francisco era um jovem, né? E aí o restante fica com vocês para vocês entenderem. Mas, acima de tudo, eu agradeço vocês me possibilitar a me questionar constantemente. Porque no mundo a gente é um constante se descobrir em diversas situações. E aí eu poder olhar para cada momento, para um pedaço diferente e entender aonde que me falta a humanidade, me ajuda profundamente para seguir aquilo que eu de fato me propus, né? Eu lembro quando eu fui professar a regra de vida, quando eu botei a mão no evangelho e falei assim, vou professar isso, engasgou num grau. Aqui eu falei, pronto, agora que eu não vou dar conta nem de falar mais meu nome, né? Porque o evangelho, na minha experiência de vida, é a oportunidade de ser mais gente, né? De ser mais humano. E isso é tão sagrado. Isso é tão sagrado que nos faz olhar para o mundo de forma diferente. Então, muito obrigado por me confrontar com as questões do evangelho. Muito obrigado por esse espaço. Meus irmãos queridos, um abraço forte para vocês. Gente, tanta gente boa que está participando por aí, né? Um abraço bem forte, paz e bem. Obrigado, Frei. E Miriane, que tem essa voz doce, que nos encanta com sua partilha, com sua didática, na forma de falar. Muito obrigada por estar aqui, pelo seu sim e os seus agradecimentos. As pessoas me dizem às vezes assim, mas Miri, você é psicóloga, o que você quer ainda envolvida, igrejeira? Gente, isso aqui dá muito sentido para minha vida. E é muito bom poder saber que existem tantas pessoas que acreditam nisso, assim. Eu sempre fui muito franciscana. E hoje, assim, eu percebi e eu relembrei o que dá sentido pra gente seguir, sabe? É isso aqui, é essa partilha, é esse espaço. Não desistam da sua fé. Tem uma igreja muito bonita aí. Então, caminhemos, porque, como diria Francisco, pouco ou nada fizemos, porém fizemos e continuaremos a fazer. Nesse Dia Internacional da Luta contra a Homofobia. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco, muito obrigada aos que acompanham, aos que estão mandando uma série de comentários. O Frei Lohane está perguntando qual é o dia e a hora da próxima. Fiquem ligados nas redes da Empatia Franciscana, lá no Instagram, Empatia Clara e Franciscana, e aqui no Facebook também, Empatia Clara e Franciscana, que vai ter muito conteúdo, muito. Gente, que abertura. Muito obrigado, paz e bem, e um abraço no coração. Um abraço no coração de todos. Gente, nós vamos agradecer também ao Rômulo e ao Washington, né? Que estão aqui, bastidores, eles estão botando tudo, fazendo tudo, né?
a toda a equipe também da Empatia, né? Da Empatia Franciscana, que tá toda unida montando essa live, de verdade. E tem um formulário também, Letícia. Sim. O pessoal vai colocar o formulário, né? O Rômulo e o Washington vão colocar o formulário aqui. Aí vocês preencham, né? Coloquem preencham o formulário para você mandar também para você, membro ativo, ou participar da forma que você puder no nosso grupo. Posso fazer um merchan aqui rapidinho, bem rápido? Amanhã eu tenho uma live junto com pessoas maravilhosas, como a Moema, por exemplo, né, o Daniel, que é do Justiça da Paz da SNBB, e a gente vai ter uma discussão sobre as questões internacionais da Amazônia. Eu acho que vocês vão gostar muito. Então, amanhã lá no CEFRA, Serviço Franciscano de Solidariedade, tá bom? Também pelo Facebook. Muito obrigada, tá aí a Merchan do Prey, então confiram lá. Muito obrigado, um beijo, paz e bem, gratidão, e se puder, se vacinem e viva o SUS. Tchau.